Você sabia que os efeitos de Forrest Gump têm uma duração mais de 4 vezes maior do que os dinossauros digitais de Jurassic Park? Nem parece, né? Nesse vídeo você vai ver como a magia do cinema fez as pernas do ator Gary Sinise desaparecerem, um jogo de ping-pong que mesmo sem ter uma bola foi mais difícil do que se tivesse, os segredos da famosa cena de abertura do filme, como fizeram Tom Hanks contracenar com personagens históricos, inclusive com novos diálogos, em uma época onde não havia ainda como fazer isso com inteligência artificial, e muitos outros truques, alguns praticamente invisíveis, que fizeram Forrest Gump ganhar até o Oscar de melhores efeitos visuais. Agora é hora de pegar a sua caixa de bombons, se você tiver uma, claro, e curtir o vídeo. Um homem simples e ingênuo que consegue virar um astro do futebol, um herói militar, um campeão de ping-pong e participar de várias situações históricas. Para realizar essa ideia nas telas, o diretor Robert Zemeckis conseguiu usar uma quantidade considerável de computação gráfica, mesmo esse não sendo o típico filme de efeitos visuais. Vale lembrar que eram meados da década de 1990, quando o uso de efeitos digitais estava começando a se tornar viável. Zemeckis comparou aquele momento à época em que foi lançado o primeiro automóvel acessível ao público, no sentido de que ainda estavam começando a entender o impacto dessa tecnologia, mas o cineasta já via uma oportunidade de surpreender o espectador, como no efeito visual que fez o ator Gary Sinise aparecer sem parte das duas pernas. Até Forrest Gump, o truque geralmente era feito escondendo as pernas do ator dentro de buracos ou em algum objeto. Embora isso também tenha sido usado aqui em algumas cenas com uma cadeira de rodas modificada, Robert Zemeckis queria mais realismo, e foi aí que entrou o trabalho digital da equipe da ILM, Industrial Light and Magic, que muitas vezes precisou retocar manualmente as imagens, quadro a quadro. A cena do tenente Dan Taylor sendo suspenso da cama do hospital foi feita com o ator vestindo meias azuis até onde as pernas seriam apagadas, perto dos joelhos. Havia um buraco na cama que se estendia para um dos lados, onde as pernas deslizariam na direção do enfermeiro quando ele fosse levantado. A equipe da ILM substituiu o buraco usando computação gráfica, preenchendo com um pedaço de lençol integrado ao restante da cama. Além de apagar a parte inferior das pernas, um dos detalhes mais difíceis foi refazer o que ficou escondido atrás das pernas do ator. Também foi preciso retocar as bandagens no local do corte e substituir qualquer sombra das pernas. Já na cena em que o personagem cai da cadeira de rodas, gira o corpo e volta, usando a força dos braços, o truque foi filmar sem a mesa, que no filme aparece próxima ao ator. Assim ele poderia girar as pernas livremente. A mesa foi adicionada só depois, na pós-produção. A tomada onde Taylor desce o corpo no barco apresentou outros desafios, como completar pedaços do mar em movimento por trás das pernas do ator e refazer pequenas partes do corpo do Tom Hanks. O momento em que o personagem faz um giro sobre a borda do convés e se joga no mar, teve a ajuda de uma fenda que foi feita para o ator passar as pernas e foi preenchida depois com computação gráfica. O ator, na verdade, caiu em cima de um colchão. A cena foi feita também com um dublê caindo na água, e as imagens foram combinadas na pós-produção. O belo trabalho da ILM nessas cenas é frequentemente citado como um dos primeiros usos notáveis da tecnologia digital para remover partes do corpo de um ator. Falando em belo trabalho, se você acompanha os vídeos aqui do canal, já deve conhecer a Central da Visão e provavelmente sabe o quanto ela foi importante para minha saúde. Para quem não sabe, em 2023 eu tive várias lesões de retina e precisei de um cirurgião oftalmologista em um momento em que fiquei sem plano de saúde. Quando eu já achava que talvez não conseguisse lidar com os gastos, eu encontrei a Central da Visão e tive um grande alívio, porque a partir daí consegui valores muito mais acessíveis em uma das clínicas parceiras. A Central da Visão não é uma clínica, nem um plano de saúde. Ela é uma empresa que liga você, que precisa de uma cirurgia de visão, a uma clínica particular que oferece o procedimento que você precisa. A melhor parte é que você pode ter um atendimento excelente, com médicos especialistas em clínicas de qualidade. E além do valor mais acessível, eles oferecem condições facilitadas de pagamento. Olha, depois de tudo que eu passei, eu me sinto na obrigação de falar sobre a importância de cuidar dos olhos. E eu sei que às vezes o que falta pra gente recuperar qualidade de vida é só o primeiro passo. Um dia eu achei que poderia começar a depender de outras pessoas para fazer coisas simples. Hoje eu tenho o privilégio de conseguir cuidar da minha família e continuar enxergando o sorriso de quem realmente se importa comigo.
Eu escolhi falar sobre a Central da Visão porque eu sei que, facilitando cirurgias e tratamentos oculares, o trabalho deles ajuda a mudar vidas. E se você é uma das pessoas que também precisam dar esse primeiro passo em busca de uma chance de enxergar melhor, o caminho agora você já tem. O link da Central da Visão tá na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Na famosa cena de abertura do filme, a pena que vem flutuando do céu até cair no pé do protagonista era mais real do que digital. Na época, a equipe de efeitos visuais achou que seria mais fácil filmar a pena em frente a um fundo azul. A ideia era controlar os movimentos manualmente, com ela amarrada em um monofilamento, um fio muito fino. Um ventilador colocado embaixo ajudaria a pena a flutuar. A pessoa que fez os movimentos não precisou se vestir de azul, porque o comprimento do fio já era suficiente para facilitar o isolamento e o recorte da pena. A cena parece ser contínua, mas o que é visto no filme, na verdade, é uma mistura de várias tomadas. Parte da coreografia da pena foi animada com a ajuda de um programa 2D da ILM. Quando a pena passa perto de alguns objetos, como no carro e no piso, sombras e reflexos também foram feitos com a tecnologia digital. Como o ator pega a pena com a mão depois que ela para encostada no tênis, a solução que encontraram foi filmar a pena colada ali desde o início. Isso gerou um trabalho imenso para retocar o tênis quadro a quadro. A remoção digital da pena até o frame certo durou meses, mas o resultado é memorável. Em Forrest Gump também usaram efeitos digitais para aumentar cenários e criar cenas com multidões, mas muitas vezes de um jeito bastante trabalhoso. Para a cena no Lincoln Memorial, a produção reuniu cerca de 1000 figurantes que foram filmados em diversas posições para depois serem unidos digitalmente. É claro que isso não foi nada fácil de executar. Naquele dia fez muito frio e muita gente foi embora durante a filmagem. Ao redor do grupo, várias pessoas e placas precisaram ser recortadas, o que levou bastante tempo, já que não usaram um fundo azul ou verde para facilitar. Além disso, a câmera, mesmo tendo controle de movimento, foi sacudida pelo vento e as imagens precisaram ser estabilizadas na pós-produção. Poucos anos depois, programas como o Massive, usado em O Senhor dos Anéis, já seriam capazes de criar multidões totalmente digitais, facilitando muito esse trabalho. As cenas representando o Vietnã também envolveram efeitos de composição digital. Nessa imagem, os helicópteros foram multiplicados digitalmente. Em outra cena, uma explosão foi simulada com uma mistura de imagens. Os atores foram filmados sendo puxados por cabos. Efeitos pirotécnicos foram registrados separadamente. Em outra etapa, filmaram bonecos sendo explodidos. No computador, combinaram tudo isso, aprimorando a explosão. O momento em que Forrest Gump corre das bombas incendiárias segurando seu amigo Bubba também teve elementos filmados separadamente. Por segurança, as explosões foram filmadas sem a presença dos atores. A corrida começa sendo feita por dublês, e a partir do momento em que o personagem tropeça, foi feita a transição para a imagem dos atores. Tom Hanks teve a ajuda de um guindaste, que por meio de cabos conseguiu amenizar o peso que ele teria que carregar nos braços. A movimentação de aviões no céu e a queda das bombas foram produzidos com computação gráfica, e todos esses elementos foram unidos na pós-produção. Também por segurança, a cena em que o protagonista corre em frente a um veículo usou uma técnica semelhante. Aqui, o ator também foi filmado correndo separadamente, e a filmagem com o carro foi adicionada depois. Em certo momento, quando ele sai da frente da câmera, aquele que continua a corrida e dá um salto, na verdade é um dublê. Os jogos de ping-pong também foram realizados com uma ajuda considerável da computação gráfica. Além da extensão digital do cenário, como você deve ter imaginado, a bola também foi feita com CGI. O difícil foi fazer a coreografia do jogo funcionar sem uma bola de verdade. Para jogar com o Tom Hanks, a produção chamou um campeão de ping-pong. O problema é que, sem a bola, ele teve mais dificuldade para jogar de forma coordenada e convincente do que o próprio Tom Hanks. A solução encontrada para que os dois simulassem as batidas no tempo correto foi usar uma marcação de tempo em áudio, com a ajuda de um metrônomo. Em outro momento, Forrest Gump jogaria com o ex-presidente George Bush. Dessa vez, para marcar o ponto exato onde ele teria que bater na bola, o ator teve a referência de várias bolas de ping-pong fixas e foi filmado em frente a um fundo azul. Essa cena acabou não sendo aproveitada, mas a ideia de fazer o protagonista contracenar com gravações antigas de personagens reais acabou virando uma das características mais marcantes da produção.
Filmes como Zelig e O Último Grande Herói já tinham brincado um pouco com essa ideia, mas usando imagens sobrepostas em composições mais simples, sem tanta interação. Em Forrest Gump, o diretor Robert Zemeckis queria ir além, simulando contato físico e criando até novos diálogos em cima de imagens antigas. O primeiro passo foi procurar imagens de arquivo que pudessem ser encaixadas na história do filme. O contrário também foi feito. O diretor explicou que a parte do futebol americano foi desenvolvida para aproveitar imagens de arquivo do presidente Kennedy recebendo os jogadores. Em alguns casos, diferentes momentos da mesma pessoa teriam que ser combinados em uma só cena, por meio de edição. É por isso que existe um erro de continuidade na gravata do ex-presidente John Kennedy, que muda de cor quando ele aparece em outro ângulo. A cena onde ele aparece apertando a mão do protagonista teve como base uma gravação onde o presidente apertava a mão de uma mulher. Tom Hanks foi filmado em frente a um fundo azul e teve a ajuda de marcações no chão e avisos sonoros para fazer movimentos coordenados da melhor forma possível com a gravação antiga. Detalhes como o movimento das mãos tiveram que ser retocados digitalmente depois, quadro a quadro. Nessas interações com figuras do passado, usaram a combinação de várias técnicas. Em alguns momentos, os presidentes foram recortados e inseridos em novos cenários, no meio de atores e figurantes. Em outros, só a cabeça foi separada e colocada no corpo de um dublê. Para a cena da entrevista com John Lennon, o set foi parcialmente replicado, com Tom Hanks ao lado do apresentador Dick Cavett, que foi caracterizado para parecer mais jovem. Em alguns momentos, John Lennon foi basicamente recortado da entrevista original que tinha gravado ao lado de Yoko Ono e foi combinado com a nova filmagem. Aqui, como em outras cenas com esse tipo de interação, foram criados novos diálogos que não existiam nas imagens de arquivo. Isso foi feito com a combinação da dublagem de imitadores e a movimentação digital da boca, usando alguns efeitos de morph e reposicionamento dos lábios quadro a quadro. Se isso fosse feito hoje, certamente teriam usado inteligência artificial e poupado meses de trabalho. O filme ainda tem vários retoques digitais em cenários, substituição do céu, criação de reflexos, inclusão de pássaros digitais, vários detalhes que passam despercebidos, mas que contribuem para deixar o filme visualmente mais interessante e facilitar o trabalho das filmagens. Os truques de Forrest Gump foram reconhecidos na cerimônia do Oscar, onde o longa-metragem ganhou 6 estatuetas, entre elas a de melhor filme e o prêmio de melhores efeitos visuais. Nas bilheterias, rendeu mais de 12 vezes o seu custo de produção, faturando um total de cerca de 678 milhões de dólares. Mas uma das contribuições mais importantes do filme foi mostrar como a tecnologia de efeitos digitais, que na época ainda estava começando a ser compreendida, podia ser poderosa quando usada a serviço de uma grande história e não à frente dela. Uma ferramenta fascinante que, nas mãos de um cineasta talentoso, daria uma nova amplitude à magia do cinema. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!